Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, Fátima Maia, do canal Fátima Maia Crochê. E hoje eu trago essa bolsa maravilhosa. Olha, o fundinho dela muda um pouquinho de cor, tá? Mas a cor verdadeira é essa daqui, olha. É um mesclado, eu trabalhei aqui com cordão Zanini, tá? Zanini cordões 5 milímetros. Coloquei aqui, olha, a minha marca, Fátima Maia, não dá para ver direitinho, mas coloquei a minha marca. Fiz uma alça linda, maravilhosa, sustentável, tá? As duas alças. E olha o modelo dessa bolsa, gente. Que coisa mais linda. Então, eu trabalhei aqui só em pontos baixos, tá? Trabalhando nas duas alcinhas. A partir fiz uma carreira de ponto baixo, a partir da segunda, eu já comecei a trabalhar os nossos pontos trançadinhos, né? É ponto baixo e ponto baixo alongado, ponto baixo e ponto baixo alongado, tá? E a nossa peça, gente, ela ficou, olha, aqui o fundo da bolsa, pegando na base de um lado até o outro, ela ficou aqui, olha, com 26 centímetros a parte do fundo dela. A altura dela aqui, olha, ela ficou com 20 centímetros de altura. A largura, gente, aqui, olha, 25 centímetros, tá? A largura dela. E contando com a alça, desde a alça até lá embaixo, ela ficou com 34 centímetros, tá? Tá maravilhosa, perfeita, linda. Então, gente, eu convido você para confeccionar essa peça aqui junto comigo, tá? Para vocês seguirem comigo o passo a passo. É uma bolsa muito linda, ela é muito econômica. E como vocês veem, ela pesou aqui 501 gramas, tá? Mas não precisa de forro, ok? Então, ficou perfeita. 500 gramas você faz essa bolsa linda, ela fica firme, tá? Vamos tirar nossa maquininha daqui. Eu espero que vocês realmente tenham gostado do modelinho dela. Eu sempre falo que o meu forte não é bolsas para o YouTube, mas a gente tem que aproveitar. Olha, a lateral dela ficou maravilhosa. Olha. Então, gente, eu não deixo mais fio parado, tá? Isso daqui foi o que sobrou do tapete que eu fiz com essa cor aqui, maravilhosa. E deu exatamente para concluir essa peça. Então, ficou 501 gramas, né? Bom, pessoal, convido vocês a confeccionar ela junto comigo para seguir o passo a passo e você vai ter uma bolsa espetacular, linda, 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 tá? Então, bora lá pro passo a passo? Bom, pessoal, vamos para a lista de materiais. Eu vou trabalhar a nossa bolsa com esse fio aqui, Zanini Cordões Multicromia, tá? 100% poliéster, 5 milímetros de espessura, vem 300 metros no rolo, equivalente a 600 gramas. E agulha, eu indico de 4 a 7, tá? De 5 a 7, aqui marca de 4 a 7, mas eu indico de 5 a 7. É uma cor muito linda, sobrou aqui de um tapete meu. Então, nós vamos fazer a nossa bolsa. Vamos precisar de uma corrente, eu vou fazer também, gente. Talvez eu não ponha corrente, tá? Se você tiver e quiser colocar na sua, eu vou fazer a alça da minha
do próprio crochê. Mas se você quiser a corrente, você pode adaptar ela também. Um botãozinho imantado, tá? Agulha de crochê 4 milímetros, eu tenho a 4 da Cruz de Ouro e a 4 da marca Lully. Elas têm pouca diferença uma da outra. Vamos precisar de uma tesoura e de um lança-chamas, um bique, pra gente selar as pontinhas, ok? Então, bora pro passo a passo. Então, iniciando a nossa peça aqui, eu deixo um pedaço do fio para acabamento, porque esse fio ele desmancha muito, muito fácil. Vou fazer um anel mágico. E vou levantar aqui, pessoal, 13 correntes, tá? Treze correntes. Agora, a gente vai virar a alcinha e vamos pegar nessa alça aqui de trás da correntinha, olha. E aqui a gente vai seguir com um ponto baixo para cada correntinha, pegando na alcinha de trás, tá? Nós vamos ter aqui 12 pontos baixos. Olha, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pessoal, eu vou trocar a agulha pelo simples motivo que eu não consigo trabalhar com agulha de cabo de madeira. Já fiz o impossível, mas não vai de forma nenhuma. Eu vou pegar essa outra agulha mais longa aqui, tá? Eu já me acostumei por conta dos crochês russos. Só que é 4 milímetros também, você pode usar 4,5 e 5. Bom, fiz 12 pontos baixos, vou fazer uma correntinha. Aqui, olha, já para acabamento, a gente pode fazer isso, olha. Sobe seu fio ali, prende ele ao fazer a correntinha, tá? Aí, a gente vira, pega no primeiro ponto aqui e já começa novamente a carreira de 12 pontos baixos, pegando nas duas alcinhas, tá? Esse fio aqui, a gente não precisa fazer o ponto baixo duplo, porque ele é 5 milímetros, né? E ele fica bem grossinho aqui embaixo, tá? Então, dá um acento bom pra bolsa. Pega nas duas alcinhas. Vou deixar essa pontinha aqui para acabamento. Onze pontos. E aqui no final, presta atenção que a segunda alcinha, ela fica escondida lá atrás, olha. Você pega as duas alcinhas, tá? Faz uma correntinha, vira e começa novamente. 12 pontos baixos. 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Olha, presta atenção no final. A alcinha, ela fica escondida. A segunda alcinha, olha, aqui atrás, tá? Pega ela também, para a bolsa não ficar com falha. 12 pontos, uma corrente, vira e novamente 12 pontos. Então, pessoal, a gente vai fazer aqui 20 carreiras, cada carreira contendo 12 pontos baixos, ok? Eu vou chegar na minha 20ª carreira e eu já volto com vocês.
Finalizei minhas carreiras e aumentei mais 4, pessoal. Com 20 ficou bem pequena a bolsinha, tá? Então, eu fiz aqui, olha, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Então, eu fiz 24 carreiras aqui e ficou medindo aqui, gente, 22 centímetros e meio por 12, tá? 22,5 por 12. Aqui agora finalizei a carreira e fiz uma correntinha, né? Eu vou entrar aqui agora nesse primeiro, cada carreira dessa daqui, olha, a gente vai trabalhar um ponto baixo, tá? Então, eu vou entrar no mesmo lugar onde eu fiz esse ponto aqui, eu vou colocar 2 pontos baixos aqui no cantinho. Nos 4 cantos nós vamos ter, tá? O aumento. Então, tem os 12 daqui, da lateral da bolsa, e vou trabalhar aqui agora nesse sentido. Põe o marcador no primeiro ponto, tá? E aqui, olha, dá pra ver perfeitamente, olha. Aqui nós temos 2 alcinhas, aqui eu tenho essa alça de fora. As 2 alcinhas, a alça de fora. Então, em cada carreira, a gente vai trabalhar aqui um ponto baixo, tá? Então, eu peguei aqui embaixo, nas 2 alças, agora eu pego nessa alça de cima aqui, olha. Um baixo. Pego nas 2 alças, nessa alça de cima, e vou trabalhando. Um ponto baixo para cada carreira, tá? Peguei nas 2 alças, agora eu pego aqui, nessa alça de cima. Mais 2. Pego na alça de cima, e assim a gente vai até o cantinho aqui, tá? Finalzinho aqui da carreira. Eu chego lá com vocês e já falo quantos pontos a gente tem. Olha, pessoal, aqui, então, eu tenho 23 pontos. Desde esse daqui do marcador, tá? Que é da frente da nossa bolsa, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. O ponto de número 23 foi da penúltima carreira. Agora, eu venho aqui nesse primeiro pontinho, olha, vou fazer o ponto de número 24. E aqui, para virar, eu vou fazer mais 2. Então, em todos os cantinhos, nós vamos ter 3 pontos baixos, tá? Então, eu já havia feito um aqui, fiz o segundo, e no mesmo ponto, eu faço o terceiro, tá? Agora, eu já começo aqui, olha, nas alcinhas aqui embaixo, procura pegar essas 2 alcinhas. Não tem como, né? Pega uma só. Então, vamos, um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e aqui no último ponto, olha, 12. Tenho 12 pontos aqui, correto? Eu vou fazer mais 2, porque eu preciso ficar com 3 pontos aqui no cantinho. Então, eu coloco mais 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Agora, aqui, olha,
A gente vai, aqui nessa carreira nós trabalhamos, a próxima é essa alça de cima, olha. Pega na alça de cima e vem nessa alça aqui, ó. Duas alças eu tenho aqui, tá? Então, pega lá embaixo e pega aqui em cima, ó. Vem aqui embaixo, vocês veem que a gente tem duas alças aqui, correto? Eu tô entrando direto no espaçozinho da frente aqui. E assim, pessoal, nós vamos chegar até o último ponto aqui. Olha, então, trabalhamos esse ladinho, esse mais curto e esse daqui, que aqui eu também tenho 24 pontos, tá? Agora, pessoal, eu vou trabalhar, eu tenho aqui, deixa me ver, aqui eu tenho a correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, exatamente. Nós vamos fazer aqui, olha, nesse primeiro ponto dos 12, eu vou colocar os 3 pontos baixos aqui, que é o do cantinho, tá? 1, 2 e 3. Pra ficar tudo igual com a quantia certa. Aí, agora eu vou até o marcador com 12 pontos. Olha, cheguei aqui no último ponto dos 12. Aqui nós temos 1, 2, 3. Eu vou fechar aqui, ó, vou tirar o marcador e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Faz uma corrente e vamos entrar no próximo ponto, pegando as duas alças. Nós vamos repetir mais uma carreira de ponto baixo. Então, olha, eu fiz 2 pontos agora. Coloca o seu marcador no primeiro pontinho, tá? Pra não perder. Aqui, pessoal, a gente precisa ter quantia par de ponto, tá? Pra dar certo. Então, agora é só seguir os aumentozinhos, a gente já fez no cantinho. Agora, é só seguir um ponto baixo para cada ponto de base por toda a volta, até nós chegarmos aqui no marcador, um ponto antes do marcador novamente, tá? Olha, finalizei a carreira aqui, tô finalizando, vou fechar ela ainda. Tirei o marcador desse pontinho aqui, tá? E aqui, ó, nesse ponto baixo, eu entro com ponto baixíssimo e fecho nossa segunda carreira de ponto baixo, ok? Eu vou fazer uma correntinha aqui. No próximo ponto, um ponto baixo pegando, olha, no pezinho do ponto baixo, tá? Vamos fazer um ponto baixo aqui em cima antes? Uma corrente e fiz um ponto baixo no mesmo da base, no lugarzinho onde estava o marcador. Fiz o primeiro ponto baixo. Eu vou no próximo agora, ao invés de pegar na cabeça do ponto, eu vou pegar no pezinho dele, tá? Aí, eu faço um ponto baixo. No próximo, eu pego na cabeça do ponto baixo, um ponto baixo. No próximo, no pezinho do ponto baixo, eu faço um ponto baixo.
No próximo, um ponto baixo na cabeça do ponto. O próximo no pezinho do ponto. Então, gente, tudo ponto baixo, só que um aqui em cima, na cabeça do pontinho baixo, e o outro no pezinho do próximo ponto baixo, tá? Essa primeira carreira, ela fica meio estranha, da segunda em diante é que a gente começa a ter o efeito, tá? Então, aqui, olha, vamos seguindo. O próximo ponto, no pezinho do ponto baixo, eu faço um baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, nós vamos intercalando todinha a nossa carreira dessa forma, tá? Um baixo na cabeça do ponto e um no pezinho do ponto. Um na cabeça, um em cima, um embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Olha, eu vou finalizar aqui com vocês um ponto alongado, um normal, um alongado, um normal. E o nosso último ponto aqui é o ponto alongado. Esse último aqui bem do cantinho, tá? Aí a gente faz um ponto lá embaixo. E aqui, pessoal, aqui é o ponto baixíssimo do fechamento da carreira. Eu vou tirar o marcador desse ponto baixo aqui. Vou entrar nele com ponto baixíssimo. Aperta um pouco, faz uma correntinha. Aliás, não precisa nem fazer correntinha, nós já vamos descer aqui, ó. Agora, a gente vai trabalhar ao contrário. Onde eu tenho o ponto alongado, eu vou fazer o pontinho baixo normal na cabeça dele. E onde eu tenho o ponto baixo normal, eu vou fazer o ponto alongado. Então, esse ponto que eu fechei aqui é o ponto baixo entre os dois alongados, tá? Então, eu vou descer aqui no pezinho desse mesmo ponto onde eu fechei. Vou puxar o meu fio e vou fazer meu primeiro ponto alongado. Agora, no alongado, eu faço o ponto baixo normal. E a gente coloca aqui nosso marcador, porque é ponto baixo, né? No primeiro ponto alongado aqui, ó. E agora, a gente vai trabalhando assim, intercalando, tá? Nesse ponto baixo, eu vou pegar no pezinho dele e faço o ponto baixo alongado. No alongado, eu vou pegar aqui na cabeça dele e faço um ponto baixo. Um alongado. Um ponto baixo. Um alongado. Um ponto baixo. E agora, a gente vai seguir esse mesmo padrãozinho, tá? Por toda a carreira, invertendo os pontos. Olha aqui, como fica bonitinho. Então, onde tem o ponto alongado, você faz o ponto baixo normal. Onde tem o ponto baixo normal, você vai pegar no pezinho dele aqui, olha, e vai fazer o seu ponto alongado, ok? Eu vou finalizar minha carreira. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Olha, finalizando mais uma carreirinha, fiz o meu último ponto. Aqui foi o alongado, aqui foi o ponto baixo. Aqui é o ponto baixíssimo, né? De onde a gente fecha a carreira, tá? Vou entrar nesse ponto alongado. Com ponto baixíssimo, dou um aperto. Aqui eu faço só uma correntinha no lugar que vai fazer a vez do primeiro ponto baixo, tá? E aqui eu começo novamente, olha. Então, em cima desse ponto alongado, eu fiz uma corrente que faz a vez do ponto baixo. Aqui eu tenho ponto baixo, aqui eu já vou entrar no pezinho dele, olha. Faço um ponto alongado, no próximo um baixo, no próximo um alongado, no próximo um baixo,
E assim a gente vai trabalhando, pessoal, até nós termos a altura que a gente deseja para nossa bolsa, tá? Eu tenho feito muitas bolsas, mas com cordão de polipropileno. E assim, com esse fio aqui, esse cordão da Zanini, é a primeira vez, mas a minha dificuldade, gente, é ser 5 milímetros, tá? Ele é de uma espessura grossa. E os braços não dão conta, né? E até para pegar, para fazer a bolsa, eu já não consigo segurar do meu jeitinho, como eu seguro aqui, ó. No meu crochê eu faço assim, segurando a agulha dessa forma, mas é mais difícil. Então eu tô brigando comigo mesma para poder trabalhar segurando a agulha dessa forma. No colo ele é bem gostoso. Aqui na mesa aqui, a mesa, na verdade, atrapalha-me um pouco. E olha, então a gente vai subir as carreiras intercalando, tá? Um pontinho baixo alongado, um normal, alongado, normal, alongado, normal. Você vai circular tudo. Quando você chegar aqui no último ponto, olha, aqui vai ser o ponto alongado, que tem o ponto baixo aqui, né? Aí fecha nesse próximo ponto e você vai fechar no ponto alongado. Então, você vai fazer um ponto baixo em cima dele e o alongado vai ser no próximo, tá? E assim a gente vai crescendo a nossa peça. Ela já tá até que grandinha, olha, né? Tomando formato aí. E eu vou fazer um tanto, uma altura, aí eu volto com vocês pra gente contar as carreirinhas aqui que nós trabalhamos. Olha, pessoal, fundo da bolsa, lateral, tá linda. E aqui, gente, olha, o primeiro ponto aqui que eu fiz, esse pontinho aqui, olha, que a gente pega em cima na cabeça do ponto e embaixo, em cima e embaixo. Então, eu vou contar esse pontinho, tá? Daqui pra cima. Então, eu tenho aqui, olha, meu marcador tá no primeiro ponto aqui da primeira carreira que eu trabalhei, esse pontinho. Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras, tá? E aqui, olha, eu tô bem na direção do marcador, do cantinho aqui, olha, tá? Aqui agora, eu cheguei e fiz o último ponto baixo. Eu vou fechar com baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou entrar aqui, mas eu não vou pegar a alça dessa forma. Eu não vou com o ganchinho da agulha buscar o meu fio lá, olha, passar por baixo, buscar. Do jeito que eu estou aqui, eu vou pegar aqui, olha, puxo, e aí eu faço meu ponto baixo. Ele vai ficar um xizinho aqui. Entro novamente no próximo ponto, pegando as duas alças, só puxa o fio, olha, e faz o seu ponto baixo. Entra, puxa o fio, olha, tá? Puxa o fio, faz o seu baixo. Entra no próximo ponto, só puxa o fio. Traz pra frente, fecha seu baixo. Entra no próximo, olha, não é por baixo do fio. Você tem que ir com a agulha por cima. Você só vai pegar a linhazinha, trazer e tirar as duas alcinhas.
Olha, entra aqui. Traz o fio. Vou fazer mais um. Olha. Vai lá com a agulha, vem aqui, puxa o fio. Tira. Entra com a agulha. Por cima do fio lá, ó. Você vai puxar ele, traz pra frente e faz o seu ponto baixo. E assim, olha, nós iniciamos aqui, gente. Eu vou tirar o marcador daqui de baixo agora. E vou colocar ele aqui. Olha, tem a marquinha aqui do ponto, tá? Aqui ele tá meio em X. Aqui foi onde eu finalizei a carreira. Foi meu último ponto. Então, nós vamos trabalhar dessa forma até chegarmos aqui, olha, ok? Olha, pessoal, cheguei aqui agora. Eu vou tirar, fiz o último ponto. Eu vou tirar o marcador. Vou soltar um pouquinho a alcinha, tá? Venho aqui, olha, nesse primeiro ponto, de trás pra frente, vou levar minha alcinha lá pra trás. Seguro ali, entro nessa alça aqui e puxo a minha alcinha aqui pra frente, olha. Eu apertei muito aqui, eu deixei a alça muito apertada. Vamos soltar um pouquinho mais? Vamos soltar, senão não tem quem... Olha, deixa maiorzinha aqui, tá? Entra no ponto lá atrás, à frente, né? Olha, puxa sua alcinha lá pra trás. Agora, a gente regula um pouquinho, tá? E essa alça que saiu aqui agora, eu entro por ela e puxo a outra pra frente. Faço uma corrente. Vou colocar o marcador, mas nós vamos continuar trabalhando da mesma forma, olha. Introduz a agulha aqui e você vai por cima, você vai puxar o seu fio e vai fazer o pontinho baixo. Introduz a agulha, nunca por baixo. Esse é por cima, ó. Pega a alcinha, puxa. Olha, introduz aqui, agulha por cima do fio, puxa ele e faz o pontinho baixo. E pode colocar o marcador nesse primeiro pontinho aqui. E ele vai ficando, gente, todo trançadinho, olha que lindo, ó. Todo trançadinho, tá? Então, olha, é só introduzir a agulha, nunca por baixo, por cima do fio, a agulha. Você puxa o fio e aí você faz o seu ponto baixo até o final. Olha, por cima, puxa o fio e trabalha seu ponto baixo. Agulha por cima, puxa o fio e trabalha seu ponto baixo. E assim, nós vamos fazer 4 carreiras, ok? Desse mesmo jeitinho, a hora que você chegar aqui, emenda da mesma forma e faz essa e mais 2 carreiras, ok? Olha, pessoal, cheguei, já fiz 1, 2, 3, 4 carreiras, tá? Cheguei aqui no finalzinho, fiz o último ponto, soltei a minha alcinha, venho aqui neste ponto baixo, levo minha alcinha lá pra trás, puxa bem ela, aí a gente entra aqui e traz e aperta. Agora, gente, última carreira da bolsa, tá? Última carreira, nós vamos entrar
Eu vou entrar no próximo, que eu apertei muito esse daqui, vou entrar no próximo e nós vamos trabalhar ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo para cada pontinha de base, que é a finalização aqui do corpo da nossa bolsa, tá? Eu tô apertando um pouquinho, que eu tava fazendo crochê em pé, e meu ponto ficou solto. Então, olha, só seguir agora um ponto baixíssimo para cada ponta de base. Até chegarmos aqui, eu volto com vocês. Olha, pessoal, contornei toda a volta, tá? Com ponto baixíssimo, soltei aqui, olha, fiz o último ponto baixo, soltei ali, agora eu venho aqui por trás, é que eu tirei minha agulha mais fina daqui. A gente vem dentro desse ponto baixíssimo e leva o nosso fiozinho lá pra trás, vai devagar que você consegue, é apertadinho, mas a gente consegue, tá? Puxa, aperta, pode apertar e faz uma correntinha. E aí, você pode cortar o seu fio aqui, olha, deixando uns 10 centímetros, né? Pode puxar, aperta bastante. Aí, você vai pegar esse fio com agulha de tapeceiro e vai introduzir ele aqui escondendo. Leva um pouco pra direita, volta pra esquerda, pra direita e depois você queima, tá? Aí, a nossa peça tá maravilhosa. Ó, essa é a cor verdadeira, tá? Essa é a cor verdadeira da nossa bolsa. Agora, nós vamos pra alça. Vamos agora, pessoal, pra alça da nossa bolsa. Então, aqui, olha, não precisa deixar muito não, os 4 dedos de fio é o suficiente, tá? Faz um anelzinho mágico. Aqui, nós vamos subir 5 correntinhas. 1, 2, não aperta muito ela não, tá? 3, 4 e 5. Eu vou entrar na primeira alcinha aqui, olha, e vou fechar esse círculo com ponto baixíssimo. Bom, aqui agora eu vou entrar nessa alça aqui, vou entrar na alça de baixo. Vou fazer um ponto baixo. No próximo, olha, na alcinha de baixo, um ponto baixo, pode deixar soltinho. Na próxima alcinha, um ponto baixo. E na próxima e última alcinha, um ponto baixo. Bom, completamos aqui os pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar em círculo, tá? Mas, pessoal, olha aqui, ó, nós estamos trabalhando pelo avesso e eu vou sempre pegar aqui, olha, deixa eu ver se eu... Olha, vamos deixar mais próximo. Essas duas perninhas que estão em pé é do primeiro ponto baixo. E eu sempre vou trabalhar na segunda perninha do pezinho aqui do ponto baixo. Então, eu tenho um ponto aqui, eu vou trabalhar nesse segundo, aqui por fora. Eu tenho mais um ponto aqui, eu vou trabalhar nesse segundo. Nós temos 4 pontos. Olha, aqui tem mais 2 perninhas, não é essa que tá deitada, nenhuma dessas duas, essas duas em pezinho aqui, olha, e mais essas duas. Então, eu tenho 1, 2, 3 e 4 pontos. A partir daqui, olha, segura dessa forma e você vai vir aqui, ó, nessa segunda alcinha aqui, ó. Pega só essa alcinha, por isso que eu falei, gente, para não apertar. Aí, faz o seu ponto baixo, normal. Vamos pro próximo ponto, olha, tem 2 alcinhas. Eu vou pegar aqui, gente, na segunda alcinha. Daqui a pouquinho já fica fácil para segurar, tá? Pode deixar seu ponto meio soltinho. Olha, aqui eu tenho mais um ponto baixo, então, eu esqueço a primeira alça, vou pegar na segunda.
É estranho, no começo é estranho, mas agora você já tem onde pegar aqui, olha. E o ponto, ele vai ficar um pouquinho mais frouxo. Então, você vai ter as duas alças, só que sempre a segunda, olha, vai ser uma alça grande, tá? Então, eu venho aqui, olha. Depois dessas duas alcinhas aqui, essa próxima aqui, olha. Pego de cima pra baixo, tá? Aqui, olha. Vou lá, busco o meu fio e faço um baixo. Venho aqui na segunda alcinha, um baixo. Venho na próxima, olha como ela tá comprida aqui agora, gente. Agora vai começar a se regularizar, tá? Então, olha, sempre eu tenho uma e duas alcinhas, eu venho nessa segunda. Olha, venho na segunda novamente. Na segunda alcinha. Se tiver dúvida, né? Porque a gente segura aqui, eu já tô acostumada, eu já venho nessa alça aqui, olha. Aí vai ficar uma alcinha reta e uma em pé. Você vai pegar nessa alcinha que tá em pé pra você, tá? Olha, faz isso. Virou um pouquinho o seu trabalho, tem essa alcinha na direção da agulha, tem outra em pé. Então, nós vamos trabalhar aqui até o final da alça dessa forma. Pegando aqui, ó, de cima pra baixo, a segunda alcinha. E fica uma alça maravilhosa. Eu já vi muitos canais aí que faz a alça torneadinha. E teve um dia que eu tava fazendo uma bolsa, gente, é o que eu falo, a gente vai descobrindo segredos, né? Teve um dia que eu tava fazendo uma bolsa, eu vou fazendo e vou comentando. E quando chegou na hora da alça, eu tinha pouco fio. E eu tentei fazer a alça com 5 pontos. Exatamente do jeito que eu tô fazendo, tá? Mas trabalhando 6 correntinhas e depois fazer 5 pontos. Mesmo assim, o fio não deu para eu finalizar o tamanho da alça. Foi onde eu comecei a fazer com 4 e eu consegui finalizar a minha peça, tá? Então, que é essa daqui que eu tô fazendo pra vocês, olha. Você economiza o fio e sai uma alça esplendorosa, olha aqui, ó. Toda torneada e muito linda, tá? Eu vou fazer mais um pedaço e já volto com vocês. Sempre pegando aqui, olha, na segunda alcinha, ok? Olha, pessoal, eu fiz uma alça, tá? Tô finalizando a outra e é o que eu falo, quando a gente não tem, olha, falta o quê? Uma ou duas carreirinhas aqui, tá? Eu vou finalizar com vocês. Gente, essa alça aqui, pra quem tem pouco fio, porque às vezes você que faz bolsa sempre sobra, né? Olha aqui, ó. Então, esse ponto de todas as alças que eu já fiz até hoje, uma alça grossa, sustentável, e ela fica firme, tá? De todas as alças que eu fiz até hoje, essa daqui é que consome menos fio, gente. É muito fácil para confeccionar, tá? E ela consome pouco fio, é uma benção. O meu deu exatamente, eu fiz a bolsa. Deixa eu medir aqui, porque tem que ter a mesma medida, mas tá certo, porque agora vai encolher. Vou mostrar para vocês com essa alça que eu consegui. Vou fazer, olha, aqui, finalizei. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha, o tamanho dela. Gente, ficou com 36,5. Vamos colocar 36,5 a minha alça, tá? Bem aqui, olha, 36,5. Um tamanho especial, tamanho ótimo. Então, fiz os pontos, agora eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, aperto e faço mais um baixíssimo. E vocês vão ver o que sobrou do meu fio. Eu usei o resto de um tapete e consegui fazer essa bolsa maravilhosa. Olha, puxa, aperta. Cadê a minha tesoura daqui? Meu neto estava aqui hoje. Olha, deixa mais ou menos uns 10 centímetros, tá?
A gente vai pregar ela, então, consequentemente, a agulha fina vai passar no meio, a gente pregando de um lado para o outro. Então, você pega uma agulha mais fina, passa aqui, olha, e vai puxando o seu fio aqui para dentro. Já fiz acabamento nas outras pontas, olha. Vai virando ela aqui, vai pegando por dentro. Como ela é muito trançadinha, às vezes não dá para você levar de lado, vai descendo com o fio aqui, olha. Introduz a agulha aqui do lado, vai torcendo ele, virando de um lado para o outro, escondendo essa ponta ali dentro, tá? Vamos puxar mais uma vez aqui, olha. E eu vou pegar meu maçarico para queimar aqui, né, pessoal? Que não tá aqui do meu lado. Eu tirei tudo por conta do neto, que tava em casa hoje. Olha, pessoal, depois que passou um bom tanto, aí você corta meio rente e a gente vai dar uma pequena, pouca coisa aqui para não parecer, tá? Principalmente eu que tô sem isqueiro. Pronto, esconde ali dentro. Perfeito. Então, olha o que sobrou do tapete que eu fiz e ainda consegui fazer essa bolsa maravilhosa. Sobrou só isso aqui, olha. E graças a essa alça eu consegui fazer as duas alças. Eu tentei fazer um outro modelo, né? Mas, gente, eu já medi tudo direitinho aqui. Tranquilo, tá? Só que essa alça aqui, ela encolhe. Ela dá uma encolhida quando você deixa ela descansando, né? E depois, quando você usa, ela cede um pouco. Por isso, eu não faço uma alça muito grande. Mas ela fica, olha, super firme, tá? Maravilhosa. Agora, a gente vai aqui, olha, eu peguei fiozinhos. A bolsa em si, olha. Eu preciso arrumar meu tripé para deixar ele mais alto, tá? Aqui, gente, ó. Eu tô com ela de comprido aqui, tá? Então, eu vou abrir ela assim, olha. E vou começar, vou marcar as laterais dela. Foi o que eu fiz aqui, olha, tá? Então, aqui é o meio da bolsa. Esse daqui eu coloquei depois. Primeiro, aqui na lateral. Tá vendo essa parte aqui, olha? Primeiro, você ajeita aqui a lateral da sua bolsa. Coloca o marcador desse lado, tá? Segura firme, certinho. Aperta aqui, essa colinha aqui tá me atrapalhando, a bolsa tá enroscando nela. Coloca um marcador. Depois que você marcou as duas lateral, você vai dobrar ela ao contrário, tá? Nessa posição agora, ó, aqui é a lateral da bolsa, tá? Aí, você coloca marcador com marcador e vai apertando ela aqui e vai marcar o lado direito e aqui também, os dois marcadores juntinho, tá? Marcou o lado esquerdo. Então, nós temos a lateral e a frente da bolsa marcada. Agora, a gente tem que marcar aqui para saber o lugar exato que nós vamos colocar a nossa bolsa. Então, nós vamos juntar aqui, olha, esses dois marcadores, vou apertar aqui e vou colocar um marcador aqui, olha. É onde eu vou costurar minha bolsa, tá? A minha alça. Agora, eu venho aqui, nesse outro espaço, junto os dois marcadores, vou colocar o outro aqui, olha. Se não tem marcador, coloca um fiozinho de linha, que os meus também acabaram, ó. Olha, eu vou marcar os 4 lados, tá vendo? Vou juntar os dois, olha, marcador com marcador, dobra aqui. Como eu não tenho mais marcador, eu vou colocar um fiozinho de linha colorido aqui fora, ó. Pego uma agulha menor, passa um barbantezinho colorido, tá? Depois a gente tira, dá um nozinho só aqui, ó. E agora, eu vou marcar esse outro lado aqui, ó.
Pego um fiozinho aqui, vou passar meu marcador, que é de barbante. Vou dar só um nozinho para ele não cair. E agora, gente, eu posso tirar, olha, a bolsa tá assim, tá? Então, eu posso tirar esse do meio, esses dois aqui do meio. E eu posso tirar esses dois da lateral. Só vai ficar essa daqui marcando a boca da bolsa, olha. Tá vendo? Esses 4 marcador vai ficar aqui. Eu vou tirar esse daqui do canto da lateral e vou tirar esse da outra lateral. E a gente vai começar a pregar. Nós vamos colocar nossa alça aqui, pessoal. Eu vou ver se eu consigo levantar um pouquinho mais, olha, bem nessa posição aqui, ó. Ficou num tamanho maravilhoso a alça, tá? Então, a gente vai prender ela aqui, ó, agora. Eu vou pegar a agulha, vou mostrar pra vocês a agulha e o fio que eu costuro a alça, pra gente poder prender as alças. Vou tentar levantar um pouco mais aqui meu aparelho, para que vocês tenham uma visão melhor, ok? Pessoal, voltando aqui com vocês, eu preguei um lado da alça, tá? Olha, ela fica assim aqui por dentro. E aqui, pessoal, olha, ela dá uma pequena ondulação, porque a gente dobra, tá? Aqui eu tirei o marcador, a gente dobra a alça e vai passando os fios de um lado para o outro, né? Aqui a mesma coisa, olha, a gente dobra a alça, dobra a bolsa, segurando a alça ali. Essa alça, ela foi colocada bem aqui nessa direção, pessoal. Tá vendo que nós começamos as carreiras, as 4 carreiras de ponto baixo? Então, as 2 alças, elas chegam até aqui, tá? Coloquei encostadinha na primeira carreira, aqui também. Então, essas 2 aqui já estão presas. E vocês veem que ela dá, assim, uma certa... Ela fica meio que uma gangorrinha aqui, tá? Mas é lindo o modelo. Então, eu preguei 2 e vou pregar as outras com vocês. E aqui agora é o seguinte, Nina, você não pode ficar aqui agora. Não pode. Aqui, pessoal, eu uso essa agulha aqui, olha, uma agulha bem fininha, tá? E uso o fio de pesca 30 milímetros. Então, olha, eu passei o fio pela agulha, eu sempre sou exagerada, passo uma quantia boa, aí eu fiz um nozinho aqui na ponta, olha, que eu acho que dá pra vocês verem, tem um nozinho aqui na ponta, tá? E eu uso esse fio aqui. As pessoas pregam com esse, é o 30 milímetros, tá? Mas como eu tenho bastante ainda, gente, olha o que eu tenho de fio aqui. Então, eu tô usando 30 milímetros, que pra mim é até melhor. Ele é mais forte, tem mais sustentação, né? Pra gente pregar a nossa alça. Bom, coloquei aqui, eu vou usar um fio só, olha, tá? Meu segundo fio, olha, encaixei ali. O segundo fio, ele encaixa aqui, olha, ele finaliza aqui. Deixa me ver, ó, aqui agora soltou. E esse restinho aqui é um fio só, tá? Com o nozinho na ponta. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma alça e eu vou passar esse fio aqui, olha, passa pelo meio, bem pelo meio aqui, olha, do fio do cordão, que é para ele ficar seguro realmente. Então, olha, eu passo daqui pro outro lado. Aí, eu vou pegar num outro pontinho aqui, vou voltar para esse lado aqui, tirando a minha agulha, um pouquinho mais para cima de onde eu coloquei. Esse nozinho, ele vai ficar por dentro da nossa bolsa. Então, a gente vai girar a nossa bolsa aqui, eu não consegui levantar meu tripé, eu vou girar essa bolsa, essa alça. E aqui, pessoal, bem na direção, olha, do marcador, eu vou descer essa alça aqui embaixo. Até a quarta carreira aqui de pontos baixos, tá? Então, daqui, eu já vou introduzir minha agulha
ali embaixo e vou passar meu fio aqui pra fora. A partir daqui, eu vou dobrar, olha, eu vou prender minha alça aqui, tá? Agora, eu posso tirar esse marcador daqui. Vou pegar de onde saiu o fiozinho, eu pego bem do ladinho aqui, mas num outro lugar, no outro fio, tá? Passo a minha agulha pro lado esquerdo, pro lado contrário, né? Fez o nozinho aqui? Fez. Fez, mas a gente desmancha. Isso é o de menos. Pronto. Segura firme aqui, tá? Que você vai ter que prender essa alça da esquerda para a direita, da direita e vai subindo até prender toda a parte de cima. Então, eu sempre começo aqui por baixo, olha. Segurando sempre, não solta. De onde saiu o fio, eu pego num lugar bem próximo, continuo passando a agulha mais aqui pro lado de baixo, puxo meu fio. Do lado de cá, eu vou pegar bem pertinho de onde saiu a linha, tá? Aí, eu vou introduzir daquele lado pro lado de cá, passando por dentro da alça, tá? Por isso que tem que ser agulha fina. Cheguei até aqui, olha, eu pego um fiozinho de nada e vou transpassar pro outro lado também. Tá apertado? Pega um alicatinho ou com a ajuda da tesoura, porque a gente tá passando pelo meio dos fios, tá bom? Olha, com a tesoura, eu empurro a minha agulha pro outro lado, pra poder tirar ela. Venho bem do ladinho de onde saiu o fio, tá? Porque se você vier longe, o fio ele fica marcado aqui fora. Então, eu venho bem do ladinho, pego no meio desses fios aqui, olha, e vou passar pro lado de cá agora, olha. O meu alicatinho, eu não sei onde tá, gente. Eu sempre tenho um alicatinho, tá de ponta. Olha, você vai prendendo daqui para outro lado. Aqui nós saímos fora da alça, mas como ela já tá meia presa, agora eu venho aqui, olha, pro lado de cá. Vou dar mais uma prendida aqui na parte de cima. Empurra seu fio. Ajuda com a tesoura, se tiver muito difícil, empurra sua agulha. Eu não consegui levantar meu tripé, tá, pessoal? Ele tá quebrado e eu não consegui levantar. Então, vai puxando. Meu fio tá saindo aqui, ó, eu vou entrar bem do ladinho, tá? Pra gente não ter problema de aparecer o nosso fiozinho, né? E daqui eu vou descer a agulha mais para baixo, lá no meio da alça, olha, eu desci um pouquinho mais abaixo, olha. Aí, força, puxa. E aqui a gente sempre tem que segurar para prender até embaixo, tá? Coloca próximo ali, vai descendo a sua agulha. É assim que vai ser presa as 4 alças, tá? 2 eu prendi para dar uma adiantada aqui, para mostrar para vocês também como que ela fica. E a gente prende bem. Vai subindo e vai descendo, só que você tem que pegar sempre a alça junto, pra ela ficar presa aqui, tá? Ela tá presa aqui no meio, olha, tá dobradinho. Vou prender um pouquinho mais aqui embaixo. E não deixa o seu fio aparecer aqui pro lado de fora, olha. Agora, gente, eu vou começar a arrematar.
Então, eu vou passar meu fio pro lado de cá. Olha, já prendi, a alça tá presa, tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte, olha, meu fio tá saindo desse espaçozinho aqui, eu vou pegar um fiozinho aqui do outro, olha, do outro pontinho, um fiozinho pequeno, tá? Não ele inteiro. Vou puxar meu fio, mas não vou tirar ele todinho. Quando ele estiver bem pertinho aqui, olha, eu introduzo a agulha aqui, ó. Puxo o fio que tá sobrando ali. Aí, olha, dei o nozinho, aperta. No mesmo lugar, eu vou pegar o fiozinho aqui e vou fazer mais um nozinho. Então, eu puxo meu fio, seguro aqui, olha, com o dedo. Vou trançar ele aqui, ó, virar e vou puxar minha agulha novamente agora até o final, dando o segundo nozinho aqui, ó. Agora, você entra pra dentro desse espaçozinho e você vai começar a esconder o seu fio. Olha, já sumiu aqui, ó, tá? Então, você passa de um lado pro outro, sobe, desce umas 4 vezes, que é pro seu fio não aparecer, tá? Às vezes fica difícil para atravessar a agulha e eu ajudo com a minha tesoura. Porque tá passando bem no meinho de todos os cordões, né? Olha, de lá agora, beleza? Vou voltar agora a última passagem. Vou vir aqui na alça aqui dentro, olha. Vou fazer ele sair aqui dentro da alça. Apertar um pouquinho mais ali. Puxar a agulha com calma, gente. Pronto, agora eu posso cortar o fio rente aqui, olha. E a nossa bolsa tá arrematada, tá? Bom, falta esse daqui, olha, ela vai ficar, tá vendo? Ela fica aqui, ó, com essa nervurinha aqui, fica mais grosso aqui. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou prender o meu fio aqui. Vou até aproveitar que eu tenho um fio de um tamanho bom. Vou puxar uma pontinha. Aqui eu dou um nozinho, olha, seguro a ponta, dou várias voltas, seguro lá, e aí eu puxo aqui o meu fio, olha. Automaticamente vai ficar uma pontinha do fio, eu aperto e corto quase próximo, não tão próximo, tá? E a primeira coisa aqui, gente, é prender, olha. Nós vamos colocar esse daqui na altura, então, aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. É nessa altura aqui que eu vou prender, tá? O meu... Eu vou vir de lá de trás. Pegando aqui embaixo. Aqui, às vezes, é difícil, porque essa agulha, pra mim, a largura dela, a espessura dela é boa. Vou tirar agora esse marcador. E daqui, gente, dobra, tá? O marcador tava aqui, ó. Agora, a gente vai começar a transpassar o nosso fio aqui pro meio. Do mesmo jeitinho que eu fiz essa última alça, tá? É bem prático, olha, pega um fiozinho à frente de onde saiu o seu fio lá, atravessa por dentro da alça para sair do lado de cá. É que a minha agulha, ela tá curta, mas eu trago ela. Se eu tivesse mais bolsas para pregar a alça, eu iria correr atrás de outra agulha mais fina. Olha, meu fio tá saindo daqui, eu entro do ladinho, tá? Vamos tentar pregar essa parte de cima aqui, ó, levantando a agulha, apontando ela mais aqui para a parte de cima, olha. Empurra o que você puder,
puxa, vai olhar onde saiu o seu fio, vem aqui novamente, aqui na parte de cima, olha. Empurra com a tesoura. Eu tenho um alicatinho aqui, mas ele tá guardado. Com alicatinho é super fácil você passar a sua agulha de um lado para o outro, tá? Aqui agora eu já vou começar a descer. Olha, já saí do outro lado. Então, o meu fio passa. O meu fio passa aqui por fora, passa pela alça lá dentro e vem parar aqui. Então, na ida e na volta, eu tenho que pegar a alça junto. Por isso que eu seguro ela sempre assim, ó. Agora, eu vou descendo para prender um pouquinho mais embaixo. E, gente, é dessa forma aqui que eu prego a minha alça, tá? Vou descer um pouco mais. De lá, eu vou descer mais ainda um pouco aqui. Isso. Você vê que tá muito dura a agulha para transpassar? Ajuda com a sua tesoura, para você ter ponta aqui para puxar, olha. Vendo? Vem pregando desde, olha, falta pregar melhor essa alça aqui, ó. Prender ela mais embaixo, tá? Difícil às vezes. Olha, pessoal, tá meio frouxinho aqui, ó. Vou pegar aqui embaixo. Você tem que sentir que você tá passando por dentro da alça, tá? Pra ela ficar bem presa e pra não aparecer. Deixa eu me ver aqui agora. Tá perfeito. Ela tá bem pregada. Aqui embaixo, olha, ela tá saindo aqui. Eu vou pegar uma alcinha de nada aqui, ó, do outro ponto. Venho aqui, passo o meu fio por dentro dessa... Faço um nozinho, vou voltar no mesmo lugar aqui do ladinho. Passo novamente. E aqui, olha, eu dou uma torcida no fio e faço o segundo nó. Agora, a gente vai começar a esconder o fio, tá? Então, para esconder o fio, você não precisa passar muito dentro da alça, pode ser mais superficial aqui. A gente vai para um lado, vai para o outro. Olha, e aqui eu vou dar minha última passada. Isso. Perfeito, gente. Daqui, eu vou introduzir e vou passar lá pra dentro da alça lá, ó. Pra eu cortar o meu fio lá do outro lado. Então, olha, minha agulha tá saindo desse lado aqui. Deixa eu empurrar um pouquinho mais a agulha, pra eu conseguir pegar melhor, que a minha agulha é curta. Ela tem o bico fino, mas ela é curta. E aqui a gente já pode cortar o fio, tá? Esse fio, ele vai, às vezes fica uma pontinha aqui, mas ele se esconde por dentro agora. A gente abre a bolsa aqui, olha, tá perfeita, linda, maravilhosa. Eu vou mostrar num ângulo melhor pra vocês, né? Agora, gente, falta o meu botãozinho de pressão, né? Que eu vou colocar aqui, o botãozinho imantado. E falta também a minha marca.
Aí você escolhe, gente, porque tem aquele lado que nós começamos, deixa me ver aqui. Tem um lado que fica pro lado de fora, onde tá aqui a... Deixa me ver aqui, ó. Bom, você escolhe o lado mais bonitinho da tua peça, pra ser a parte de dentro. Eu vou dividir aqui agora, vou colocar, cadê minha agulha? Deixa eu ver se esse fio aqui dá pra eu prender a minha plaquinha. Não, ele é muito pequeno. Vou pegar mais um pedacinho daqui, olha. Agora, só falta prender a placa, a minha marca, Fátima Maia, e colocar o botãozinho imantado lá dentro, tá, pessoal? Olha, aqui não precisa ser muito fio, não, só que aqui eu faço ele dobrado, olha. Olha, dobrei. Vou cortar aqui. Estico bem aqui, dou uma viradinha na agulha, que é pra marcar. Agora, eu venho aqui, ó. Dou 1, 2, 3, 4 voltas. Faço um nozinho na ponta. Aí, você vem na ponta desse nó, dá aquela esticadinha, que não pode aparecer, e você corta o excesso de fio aqui, mas deixa uma pontinha bem pequena, tá? Aqui agora, olha, eu vou entrar nessa parte aqui da bolsa. Eu vou vir aqui, ó, por trás da alça. Vocês estão vendo que eu tô fazendo a alça de baixo, tá? Eu escolhi esse lado de baixo pro direito. Então, vou prender aqui na alça da bolsa. Ela saiu pro lado de fora aqui, mas não tem problema. Olha, ela saiu desse lado aqui. É até melhor para eu poder conduzir esse fio. Passa ele por baixo de todos esses pontinhos aqui. Pronto, ele ficou escondidinho ali. Agora, a gente vai medir o meinho aqui certinho, para eu poder colocar minha plaquinha aqui em cima, olha. Eu tenho, vamos por 3 dedos aqui, 3 dedos aqui, tá no meinho certinho. Então, eu vou levar meu fio até atrás desse buraquinho aqui, olha, escondendo. Cheguei próximo aqui do ladinho, olha. Vou passar por dentro desse espaçozinho. Volto mais ou menos aqui pro lado de fora. Olha, saiu bem próximo. Entro no espaço novamente. Eu dou pelo menos 3 passadas, tá, pessoal? Que é pra segurar mesmo o meu trabalho. Só que você tem que pregar aqui do lado da plaquinha, tá? Pronto. Peguei aqui do lado, vou introduzir aqui no meu espaçozinho novamente. E aqui por fora, esse lado tá pregado. Aqui por fora, eu vou caminhar alguns pontos por dentro da nossa costura. A agulha tá me prejudicando, que a agulha é fina.
Olha, cheguei bem próximo aqui, vou passar mais um pontinho. E dali eu já vou passar a agulha pra frente. Olha, já tô na altura certinha. Vou passar a agulha aqui, olha. Bem na direção do meio ponto aqui, olha. Pego aqui na minha placa. Passo o fio por ela. Olha. Passo pro lado de baixo, coladinho com a plaquinha, tá? Vou introduzir novamente aqui, olha. Aqui você tem que pegar dentro do espaço, ou pode ser até aqui fora. Não tem problema nenhum. Que daqui a gente passa com mais facilidade. Aperta, passa novamente dentro do espaço. E eu vou passar pela terceira vez. Eu sempre prego 3 vezes. Aperta, vem pra dentro. Olha, a plaquinha tá pregadinha, bonitinha. Aí aqui, pessoal, é que ninguém... as pessoas não mostram como prega, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou espetar num pedacinho do fio, olha. Vou espetar aqui bem de onde saiu o fio ali. Aí, vou introduzir a agulha nesse elo, vou dar um nozinho. Vou pegar bem coladinho com esse elo que eu fiz, pegando um pedacinho da alcinha ali, olha, do fio, né, na verdade. Antes de fechar aqui, você passa por dentro do elo novamente, dá mais um nozinho. Aí, daqui a gente vai escondendo aqui por baixo, ó. Pessoal, dá trabalho, mas é um trabalho magnífico, né? Eu vou esconder por mais um pouquinho aqui à frente. Nunca gosto de fazer o nó tão próximo. Olha, trouxe aqui, agora eu tiro a minha agulha. Como eu já dei nozinho lá, eu posso cortar o meu fio aqui, olha. Agora, pessoal, a gente precisa colocar o botãozinho aqui, tá? Tem que colocar o botãozinho aqui imantado, olha. Então, só falta o botão imantado. É só você pregar o seu botãozinho, tá? E a sua bolsa vai estar pronta, linda e maravilhosa. Eu vou tirar uma foto para vocês. Vou colocar o botãozinho aqui por lado de dentro, né? Costurar ele tudo em volta. E vou pôr uma foto bem linda para vocês aí da nossa peça maravilhosa.